É o seguinte, Caleri ou André Silva? Será que o Caleri vai para o banco de reservas? Também tem a questão do Rian Francisco, se ele vai conseguir entrar para jogar, né? O Rian vai entrar finalmente, com o Caleri sendo banco. Tem também essa questão da demissão do Zubeldia, que acho que é o que mais importa para os dias de hoje. Oscar e Lucas, em relação ao jogo da Libertadores da América, se eles vão conseguir jogar, porque a coisa tá assim, tá mais ou menos apertada pra gente. E tem também Igor Vinícius ou Cedric, o Wendel ou Enzo, que foram os assuntos que eu separei aqui agora. Vamos lá. Deixa eu começar por Caleri, porque o Caleri ele teve um pedido de ir para o banco de reservas por parte da torcida do São Paulo e também por parte da torcida organizada do São Paulo. O Caleri, que sempre foi colocado na mídia, pelo menos nos últimos do meio do ano passado para cá, o Caleri tem sido bastante questionado por quem não é São Paulino. E para nós, sinceramente, tem um jornalista flamenguista, um jornalista corintiano. Não, o Caleri é caneludo, o Caleri não sei o quê. Pô, mas pouco importa, né? Não. Pra mim, pouco importa. O Caleri não interessa pra eles. É igual o Yuri Alberto. Não interessa pra gente. O Yuri Alberto, eu acho ele fraco. O corintiano gosta? Caramba, fazer o quê? Eu acho o Veiga fraco. O palmeirense gosta? Vai fazer o quê? O Pituca, eu acho um jogador normal. O Santista gosta? Gostava, né? Vai fazer o quê? Então, esse tipo de situação, pouco me importa o que os outros pensam do Caleri. O que importa é que eu e vocês pensam. É o que nós pensamos do Caleri. Ele representa pra gente, não precisa fazer gol. Ele tá fazendo pivô, ele deu assistência, tá tudo beleza. Só que o Caleri, ele chegou num nível que até nós estamos pedindo ele no banco de reservas. E é um pedido de ir pro banco, um pedido bastante honesto nosso, né, cara? Quem teve paciência com o Caleri até hoje fomos nós. Ele não deu certo em West Ham, esses times aí que ele jogou, Inglaterra, Espanha, jogou nada. China, não jogou nada. Sempre com aquela cara de medo, aquela cara de desanimado, sabe? Aí fala que é porque ele terminou com a namorada, com a noiva. Aí você olha as fotos antigas dele nos outros times, e é aquela mesma cara de tacho, cara de pamonha. Parece que ele chega no time, chega legal, daí a pouco ele dá uma desanimada. No São Paulo, eu não consigo colocar isso, porque ele chegou em 2022, né? 21, ele chegou com o Crespo lá. Crespo foi campeão em 2021, ele chega em 2021 no São Paulo. E nós estamos em 2025, são 4 anos depois. O Caleri está aqui ainda. E ele vem ficando numa má fase do meio do ano passado para cá. Do ano passado inteiro, né? 2024 ele foi péssimo. E agora ele está péssimo. Então colocar o Caleri no banco hoje é uma coisa assim absurdamente necessária, cara. É totalmente necessária. Primeiro, porque o Caleri ele é um jogador que tem reserva. Você vai falar assim, pô, o Caleri no banco, Jubão. Mas caramba, não tem o André Silva, cara. O André Silva, ele não é um jogador qualquer. Ele não é o Trellis, cara. Ele não é. Tudo bem que o Trellis já foi comprado. Ele não é o Gonzalo Carneiro, que veio pro São Paulo de graça, você fica esperando, se não deu, não deu, paciência. O Chaves, lembra do Chaves? Que era emprestado, não deu, manda embora, tá? Não tem problema. O André Silva, não. O André Silva, nós compramos o cara. Nós compramos um reforço que custou, a informação que eu tenho é de 28 milhões de reais. Falam que ele custou 20. A informação que eu tinha inicialmente era 28. Então você pega um cara de 28 milhões de reais, cara, é o preço quase do Pablo Felipe. Cara, não é crítico. Você fala, caramba, o Pablo, que coisa horrorosa. Meu, o André Silva custou quase isso pro São Paulo. Então você olha pro Pablo e fala, nossa, que tragédia. Como comprou um cara desse? E olha pro André Silva e não pede ele como titular. Ora, o André Silva custou mais que o Caleri pro São Paulo. Num começo, né? Num passe, comprando pelo passe. Então, o André Silva, para mim, ele tem a obrigação de jogar agora e representar como um cara que custou uma fortuna pro São Paulo, uma verdadeira fortuna. Ele precisa jogar e ser assim. E eu gosto muito da ideia do André Silva jogando. Até porque pro Caleri ele não tá saudável. Não tá gostoso pro Caleri ouvir vaias. O Caleri é um cara que, de fato, ele sempre representou muito com a camisa do nosso tricolor. Ele é um cara que nós podemos ter orgulho dele. Ele sempre se deu ao respeito no São Paulo. Eu vejo, por exemplo, a postura do Luciano e do Caleri, eu prefiro 1 zilhão de vezes a do Caleri. Só que hoje o Caleri não joga absolutamente nada. Então, banco agora. E esse banco pro Caleri não é só pro André Silva. Esse banco pro Caleri, ele pode também ser colocado num banco também de Rian Francisco. Pô, o Rian Francisco, que é um jogador que ele desperta, assim, o holofote, né? Ele parece um popstar, não parece? Subiu no palco um popstar brilhando a música. É isso que me parece o Rian Francisco. A princípio, o que nós temos dele? Nós temos um Merréis, lembra dos Merréis antigos? Nós temos um Merréis furado do Rian Francisco, porque nós temos nada. Nós temos uma moedinha, nós temos uma esmola do que é o Rian Francisco. Nós não sabemos. E a culpa não é nossa. Nós temos uma esmola desse jogador. O cara na equipe de base, ele me vira um jogo numa final de sub-20, Copa do Brasil sub-20. São Paulo agora aprendeu a ganhar a Copa do Brasil, né? Ele ganha a final da Copa sub-20
da Copa do Brasil, o Palmeiras começou 2-0, cara. O Rian foi lá e empatou o jogo 2-2. Ele fez 2. Depois o Lucas Ferreira foi lá e virou o jogo e empacotou o Palmeiras. Aí você fala, tá, meu, o cara era artilheiro das multidões na equipe de base. Faz essa performance inacreditável, histórica, lendária contra o Palmeiras. Aí depois, do nada, ele pega uma Taça São Paulo de Futebol Júnior, continuando, e ele dá aquelas duas cavadas no Criciúma. Daqueles 2 pênaltis também que entrou pra história. Então o moleque entrou pra história na equipe de base com artilharia. Eu lembro do Lulinha, que entrou pra história na equipe de base. Eu lembro do Brenner, que entrou pra história na equipe de base. O Endrick, que entrou pra história na equipe de base. Neymar. E agora quem entra pra história na equipe de base é o Rian. Não é um qualquer. Pode ser o próximo Lulinha? Que é nada? Pode. Mas pode ser o próximo Neymar, o próximo Endrick. Ele tem essa capacidade. E nós não sabemos o que vai esperar do cara. Quando eu olho pro Rian Francisco e vejo que ele deu aquelas cavadinhas contra o Criciúma, acabou com o Palmeiras, entrou pra história na artilharia global da base, você fala, o que tem aí, cara? Vamos ver no profissional, né? Porque ele pode chegar no profissional com um corpinho de borboleta, a borboleta saltitante no meio dos adultos e não jogar nada. Aí o cara chega e é o contrário disso. O Caleri atrapalhou ele naquele jogo lá, não contra a Portuguesa que ele faz o gol. Num outro jogo, o Caleri que atrapalhava ele. Ele dá uma cavadinha pro Caleri, o Caleri maltratou a bola. Ele faz as coisas acontecerem. E na Portuguesa, ele fez um gol de placa. Mas foi de placa mesmo. Nesse último jogo que ele entrou por 2 minutos, eu não tô falando de 3, 4, 5, 10, foram 2 minutos. E acho que jogou 1 minuto. 1 minuto. O Matheus Alves pega uma bola, lança pro Rian na cavadinha, porque o Matheus Alves driblou no meio, cavou pro Rian, quase que a bola chega no Rian, porque ele busca o Rian. Os moleques se entendem da equipe de base. Nós podemos ter nessa equipe de base aí jogadores que são excepcionais. E o técnico não coloca. Aí me traz pro técnico. Né? Me traz pro técnico o assunto. O técnico ele tem que ser demitido imediatamente. Esse técnico de São Paulo, o Zubeldia, assim como o Caleri tem que ser colocado no banco, eu tenho certeza que pro Zubeldia também não tá legal pra carreira dele ficar no São Paulo. A cada minuto que ele fica no São Paulo é uma tragédia, em termos de futebol, claro. Ele fica aqui, ele vai sendo desvalorizado. Tudo aquilo que ele construiu no Barcelona de Guayaquil, não foi nada, não concordo. Mas o que ele construiu na LDU, que ele ganha um equatoriano, ele ganha ali uma sul-americana com a LDU, em 18 anos é muito pouco, é miserável para chegar no São Paulo, mas ele chegou no São Paulo. Caramba, tinha que ter mais moral. Hoje, eu tenho certeza que ele saindo daqui do São Paulo, ele vai ter que ir embora do país. Ou ele vai trabalhar na Série B do brasileiro aqui, Série C, ele não vai ter emprego na Série A, pegar o Fluminense sem técnico agora, pegar, sei lá, o Grêmio trocando de técnico, o Vasco, não vai dar certo o Zubeldia hoje, não é contratado. Acho que nem para um time, Cuiabá talvez, se pegar uma Série A, um esporte, não contrata o Zubeldia hoje. Difícil, cara. Então ele também se queimou. E quando eu olho pro mercado de técnico, pô, estamos falando agora do Antônio Oliveira, que eu acho que também é ridículo de pensar no Antônio Oliveira, né? É um cara que no Cuiabá foi razoável, um cara que foi péssimo no Atlético Paranaense, e um cara que, quando foi pro Corinthians, ele foi, assim, abaixo da crítica. E é um cara, assim, totalmente arrogante, né? É um Abel Ferreira sem títulos. É mais ou menos esse Zubeldia aí. O Zubeldia, ele é o Muricy Ramalho, sem título. E o outro é o Abel Ferreira sem título, esse Antônio Oliveira. Então, se pensar no Antônio Oliveira pro São Paulo hoje, eu acho que é arriscar demais. Não que a diretoria do São Paulo não goste de arriscar, ela gosta. Ela, quando trouxe o Zubeldia, era um risco. Quando trouxe o Carpini, era um risco. E agora, se trouxer o Antônio Oliveira, é muito do que eu espero dessa diretoria. Arriscar demais. Trazer um cara igual o Dorival foi um ponto fora da curva para a diretoria do São Paulo. Porque ela trouxe o cara foi campeão da Copa do Brasil, e aí como é que você faz? A diretoria vai ficar ganhando? Acho que não sei se para eles é tão interessante assim ganhar. Chegar lá e ganhar tudo. Toma um gole de café aqui pra gente entrar no assunto do técnico que tem. Tome um café também. Então, esse Antônio Oliveira, eu acho assim, pode ser uma melhora. Eu acho que melhor que o Zubeldia ele é. Mas também é um risco, cara. Então, vamos de Renato Gaúcho, de Dorival ou de Crespo. Pra mim, não pode sair daí. Renato Gaúcho, Dorival Júnior ou Crespo. Quando eu falo do Crespo, o Crespo, ele é fraco, ele não sei o quê, tal. E o Crespo, ele tem a questão de ter sido demitido pela diretoria do São Paulo, não é não? Quando eu penso no Dorival Júnior, e eu acho que o Dorival seria ideal, assim como o Crespo, pro São Paulo, até prefiro o Dorival, pelo trato com o elenco. O Crespo também é gente boa de tratar o elenco. Mas o Dorival, ele não pede jogadores, ele chega aí, fica quietinho e faz esses caras jogarem. Caramba, o cara foi campeão da Copa do Brasil com o Rato e Nestor. Hoje ele tem Lucas Moura e Oscar. Será que tem diferença?
Lucas e Oscar, Parrato e Nestor, hoje tá muito melhor. Então hoje eu acho que o Dorival ele poderia fazer até mais do que fez no São Paulo. O Crespo também tinha um monte de pé de rato ali no tricolor, que hoje ele tem um elenco que é fortíssimo. Né? Vai de Reinaldo e Caio Paulista para o Wendel e Enzo Dias. Só aí você já tem uma melhora estratosférica. Só aí. Não vou nem falar dos zagueiros que o Crespo tinha. Dorival tinha o Beraldo e o Arboleda. Mas o Crespo não tinha Beraldo e Arboleda. Ele tinha só o Arboleda. Então, sim, hoje o Crespo vindo seria uma coisa muito maravilhosa. O Dorival também. E eu sei que isso gera muita discussão, muitos não querem Dorival, muitos não querem o Crespo. O Renato Gaúcho também é meio termo aí. Por quê? Porque esse nunca passou pelo São Paulo. Então o Renato Gaúcho hoje, ele poderia ser um cara que, por nunca ter passado pelo São Paulo e não ser um risco, não é um tiro no escuro, o Renato Gaúcho ele poderia ser esse meio termo para a torcida do São Paulo não ficar dividida nas opiniões. E eu acho que aqui seria uma coisa muito boa. Vamos dividir opiniões aqui. Crespo dividiu. Dorival dividiu. Diniz causou uma comoção, não causou? Não faltou um pouquinho do ar. Vamos ver o Diniz. Você lembra do tic-tac na zaga? Aquelas bobagens de Léo Pelé na zaga porque toca bem com o pé e nem toca bem com o pé, nem é bom com os pés, mas colocava Léo na zaga porque tem que pôr lateral, porque em tese lateral é melhor com o pé do que o zagueiro. Goleiro tem que saber jogar com os pés. O cara queima um goleiro do nível do Cássio, porque do nível do Cássio e do Fábio, porque tem que jogar com o pé. O Fábio nunca errou na vida. O Fábio foi um goleiro do Vasco que o Eurico Miranda dizia que era o melhor goleiro do Brasil. E era mesmo. Foi pro Cruzeiro, fez história, uma história lindíssima no Cruzeiro. Multicampeão no Cruzeiro. Quando ele chega no Fluminense, ele joga pra caramba com 41, 42, 43 anos. Quando chega o Diniz, o Fábio não prestava mais, lembra? Então o Diniz, ele pra mim é a última opção pro São Paulo hoje. A última. Agora, Renato Gaúcho, acho que seria uma boa. Acho que o Renato Gaúcho poderia sim. Meus amigos, para concluir aqui as notícias, Oscar e Lucas Moura, a informação que eu tenho é que eles seguem fora do jogo contra o Tajeres, tá? Oscar pode ter uma chancezinha desse tamanhozinho, um pouquinho maior do que a do Lucas Moura para jogar aí pelo São Paulo na Copa Libertadores da América, só que o Lucas Moura ele realmente segue fora. O Lucas Moura, de fato, segue fora. E aí é um problema, né? Porque nós temos que ganhar do Tajeres fora, não temos? O São Paulo empatou com o Sport em casa. Daqui pra frente é tudo pior que o Sport. É tudo mais difícil que o Sport. Na Libertadores, acho que o pior é agora. O Tajeres fora é o pior do nosso grupo. Então aqui, nós podemos classificar. Nós temos uma chance imensa de nos classificarmos na Libertadores, apesar de perder pro Tajeres fora ou não. Mas o Tajeres fora, sem Oscar e sem Lucas, o São Paulo tá em maus lençóis, cara. Claro que ele tá em maus lençóis. É indiscutível isso aí. E os outros dois assuntos que tem três, né? Sabino ou Ferrarese? O Sabino com esse técnico aí, esse técnico interino, de um ano interino, esse técnico passageiro, ele colocou o Sabino no lugar do Ferrarese, o que é ridículo e injusto. O Sabino está jogando bola, também é meio indiscutível que ele está jogando bem, mas o Ferrarese ele é um jogador que custou 20 e poucos milhões para São Paulo, compramos do Grupo City, tem que valorizar até para vender. Se um dia você quiser ter o Sabino titular, não tem cabimento ficar com o Ferrarese no banco de reservas. Um cara que dá pro São Paulo fazer dinheiro, né? Então acho que tem que se vender o Ferrarese e colocar para jogar, perdão. O Cédric Soares perdeu a posição pro Igor Vinícius no último jogo e talvez siga no banco, hein? Talvez pro próximo jogo contra lá o time do Tajeres, o Igor Vinícius siga titular, porque não tem. Ele virou titular, o Igor virou titular e o Sabino virou titular contra o Sport e deve ser o time que vai jogar agora contra o Tajeres. E o outro é o Enzo Dias, que também volta pro time, enquanto o Wendel jogou meio tempo e do nada, o Wendel saiu no primeiro tempo e o Enzo Dias volta. Então não se surpreendam se o time de São Paulo começar com Luciano, com Caleri, Enzo Dias, Igor Vinícius, é muito do que e Sabino, é muito do que o Zubeldia tem feito por aqui. Só para concluir, Luciano, a galera tá pedindo agora de fora do São Paulo, tá? Mesmo aqueles torcedores que gritavam o nome dele de Luciano, estão agora pedindo o nome dele para ser afastado do elenco de São Paulo e ficou muito indigesto, ficou muito assim, dolorido aos olhos, né? Ver ele dando porrada naquele banco de reservas. Foi um monte de porrada num banco de reservas e aquilo não teve cabimento nenhum quando ele era o pior homem em campo. Uma tartaruga, lento pra caramba, e o Zubeldia que passou o pano pra ele, o Zubeldia que defendeu tanto esse sujeito, o Zubeldia toma uma punhalada pelas costas do Luciano. Se o Zubeldia tomar isso do Ferreirinha, do Rian Francisco, Matheus Alves, Lucas Moura, Oscar, tudo que ele ficou improvisando ou colocando no banco ou esquecendo, estaria na razão o jogador. Menos o Luciano. Luciano, Caleri, esses caras não podem fazer nada que desagrade o Zubeldia, porque o Zubeldia foi devoto do Luciano. O Zubeldia é um fã do Luciano que treina ele.
Aí o cara sai com a torcida brava, jogando nada e vem dar showzinho, chilique. Eu acho que isso diz mais do caráter, do caráter do Luciano do que qualquer outra coisa. Ele deu no meio do Zubeldia e isso é feio demais.